Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de prestação de contas, né? Como que a gente utiliza todos esses recursos também para a prestação de contas, que é um ponto crítico. As pessoas sempre estão falando isso com relação ao LGPD, uma vez que é uma obrigação, né? É uma obrigação para com alguém, né? Com quem é essa obrigação, para quem que eu preciso prestar contas. Na verdade, a LGPD ela é uma obrigação que vira praticamente uma obrigação de negócios, né? E passou a ser uma preocupação internacional quando a comunidade europeia ela tomou a decisão de não fazer ou dificultar negócios com quem não tratar corretamente os dados pessoais do cidadão europeu. Então, é realmente uma decisão de relação internacional, ela é uma lei que trata direitos, mas o que a União Europeia fez com a GDPR foi exatamente isso, foi globalizar o desafio da proteção de dados e da privacidade. Então, quando se fala em prestar contas, né, tem um primeiro ponto, que é prestar conta para quem? Tem o mito da multa de 50 milhões, e eu diria que hoje, né, a NPD ela é a menor ameaça que existe hoje, exatamente porque você vai ter. Ela é uma agência nova, ela é uma agência que está atuando de forma educativa, mas o que nós temos visto hoje, né, é que existem preocupações muito específicas de várias organizações. Eu diria, vamos dar um exemplo aqui, uma empresa, né, que faz negócios, B2B principalmente, ela tem uma preocupação grande, né, porque ela precisa prestar contas para o prospect do cliente deles, ou seja, eu tenho uma empresa aqui que é um plano de saúde. Se alguém vai contratar um plano de saúde, ele fala: plano de saúde, você está atendendo a LGPD? Esse é um tipo de prestação de contas e que hoje está comum. As empresas que relacionam-se uma com as outras, ela quer contratar de empresas que estejam, que não tragam, né, problemas nem de segurança cibernética e nem de proteção de dados pessoais. Então, isso é uma prestação de contas assim, e é um exercício essencial. Vários clientes nos falam: cara, eu estou recebendo questionários de um monte de gente, vários clientes, de diversos parceiros também, dos próprios investidores. O outro ponto é com relação a incidentes, né? Ou seja, todos os incidentes que a gente antes via como incidentes de vazamento, e o termo vazamento, né, ele diminuiu um pouco, porque a LGPD tem chamado bastante de violação de dados, porque na verdade é diferente de um vazamento, e também na própria segurança cibernética, né, um problema grave que tem ocorrido é o ransomware, que não é necessariamente um vazamento, ou seja, o dado continua onde está, só que ele fica criptografado. Bom, os clientes também têm exigido cada vez mais, né, essa prestação de contas, principalmente empresas que estão implementando a ESG, que tem um processo de governança mais rigoroso, uma avaliação de fornecedores mais rigorosa. Ele tem realmente solicitado que os seus fornecedores estejam em compliance. O judiciário também, quando, obviamente, muitas vezes a consequência de um incidente é uma ação do judiciário, é uma investigação do Ministério Público, e ele também vai solicitar uma prestação de contas, com certeza, bastante profunda, né? Só um parênteses, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão do incidente. A lei, né, fala lá no artigo 48, ela não fala sobre gestão de incidentes, também não fala sobre resposta a incidente, fala em comunicação de incidente. Nota que a comunicação é o final da linha. Antes da comunicação, você preparou a resposta, antes da resposta, você fez a gestão do incidente, antes da gestão do incidente, ele não era nem incidente, era uma ocorrência. Então, esse processo, né, e quando você fala que eu vou prestar contas de um incidente, você não presta conta do final do incidente, ou fala: olha só, já pegou fogo. Não, você presta conta lá do início, quais foram as ações preventivas que você fez, como que você desenhou aquele inventário, quais foram as políticas que você implementou. E isso que é a prestação de contas do incidente. Às vezes eu acho que se enxerga o incidente como uma forma muito simplista, como se fosse quase um papo de botequim sobre o que aconteceu. Não é isso, tá? Quando você fala em prestar conta de incidente, você está falando desde lá de trás, justificando o que você fez com as ações de prestação de contas, inclusive de forma que ele seja efetivo. Também, né, as organizações de prestação de contas de defesa do consumidor também têm atuado bastante, com certeza, principalmente nas relações
B2C, eles vão atuar bastante. As agências reguladoras, várias delas já estão exigindo, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já criou padrões e já distribuiu questionários, né, para os órgãos do governo federal. Com certeza isso aí vai migrar para as agências reguladoras. As agências reguladoras federais, todas elas receberam esse questionário do Tribunal de Contas e com certeza também vão começar a regular um assunto desse. Então, cada vez mais, se teve um problema qualquer com dados pessoais da área de telecomunicação, a Anatel vai atuar em cima disso. Se foi no segmento de eletricidade, a ANEEL vai atuar em cima disso. Então, você também tem, além da prestação de contas, né, regular para a CVM, para o Banco Central e assim por diante, você vai ter, com certeza, a prestação de contas de proteção de dados. A própria a NPD, né, que eu acho hoje realmente que ela tem feito um trabalho belo aí de conceitos, de educação, mas ela vai começar realmente, e tem atuado, as mais recentes, todas elas, você entra no site da NPD, você vê os pareceres e os comunicados da NPD. Tem um outro que eu não coloquei aqui ainda, que é o investidor, né? Ou seja, o investidor ele pede prestação de contas, então é um conjunto de grupos para os quais você precisa prestar contas. Agora, não adianta, quando surgir a necessidade de prestar conta, eu me preparo. Cara, com a LGPD você não vai conseguir. Você tem que pegar o seu projeto e tornar um projeto que seja um projeto possível, né, para prestação de contas. Então, você tem alguns tipos de prestação de contas. Por exemplo, se você vai vender para um cliente seu, eu vou vender ali para um cliente meu, vou usar o exemplo do plano de saúde, sou um plano de saúde. Quando o cliente pergunta, ele não pergunta de uma área, não pergunta de um processo, ele pergunta globalmente. Ou seja, vem cá, você se preparou para a LGPD? Ou seja, é uma prestação de contas global. Quando você fala, muitas vezes, você precisa se organizar, né, de ser uma área específica. Você está tratando a LGPD na área de RH? Você está tratando a LGPD no produto tal que você está me vendendo? Então, não é especificamente uma ação global, é mais focada no produto. Tanto, por exemplo, quando você fala ISO 27701, ela tem boas diferenças com relação à LGPD, mas um ponto que é importante é a gente saber diferenciar que a 27701, principalmente no que se refere à certificação, ela se resume a um escopo, né? A LGPD você tem que fazer para toda a organização. E existe também a questão horizontal, ou seja, que não é necessariamente uma área, um produto, mas um conjunto de áreas que estão ligadas por um fluxo. Então, as políticas, quando nós vamos criar uma política, e a política realmente é essencial dentro desse processo, porque se você vai prestar contas, você vai precisar mostrar as suas políticas. Eu tenho uma política de relação com o fornecedor, eu tenho uma política de proteção de dados e privacidade, eu tenho a minha política do site, eu tenho a minha política com os empregados, eu tenho cláusulas para determinados produtos, no meu site tem determinado aviso, numa página do site que coleta dados tem outro aviso. Você tem algumas fases da política, né? Como o Poggi falou, a necessidade, ou seja, eu preciso escrever essa política, a escrita, que exige uma colaboração, né? O Poggi mostrou como é que a gente faz aqui na Moda, a aprovação, alguém precisa aprovar, você precisa ter um workflow. Eu diria que até hoje a aprovação nem é tanto por processo de workflow, mas é mais um processo de chat, né? Ou seja, as pessoas vão conversando, vão trocando ideia. Você também precisa ter rastreabilidade, quem que alterou o quê, vai que no final na última rodada lá, alguém troca um sim por não, quem foi que fez isso aí, então você precisa ter essa rastreabilidade, e também um versionamento, né? Ou seja, você poder publicar versões da política para que elas sejam analisadas. Aí você pega isso, distribui, dentro dessa distribuição você atesta, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da atestação, e aí você tem os processos, eu chamei genericamente de auditoria, tá? Que é avaliar a efetividade, avaliar a adesão e principalmente entrar no processo de prestação de contas, porque o que eu falei para vocês, a prestação de contas não é em cima do pedido, é em cima do processo todo de construção do seu atendimento à LGPD. E aí vem a revisão, né? A atualização, ajustes, correção de erro, e isso acaba sendo um processo contínuo. A política é essencial na prestação de contas, ou seja, quando você tem uma prestação de contas a fazer,
é interessante que você considere o seguinte: eu vou apresentar o meu portal de políticas na prestação de contas, porque ali mostra que você teve cuidado, que você mandou para atestação e assim por diante. Bom, o IA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos, acho que as maiores auditorias aqui no Brasil utilizam o modelo do IA, o Tribunal de Contas, a CVM, Banco Central. Ele tem um processo bem interessante, que é o conceito das 3 linhas de defesa, que vamos da última para a primeira. A terceira é a auditoria interna. Então, você tem, obviamente, do lado de fora, a auditoria externa, você tem a agência reguladora, mas aqui você tem a auditoria interna. A segunda, e ela precisa ser, obviamente, segregada da gestão. A segunda são as unidades de controle de segunda linha. Quem está aqui? Gestão de riscos, segurança da informação, o compliance, jurídico, estão aqui nessa segunda linha. E a primeira linha é exatamente aquele que faz o contato com o seu cliente, é a linha de frente, é a linha de produção, é negócios, é marketing, eles estão na primeira linha. O que é um ponto importante com relação à política? Porque, obviamente, né, a segunda e a terceira são consequência da primeira. Você tem um produto, se você tem um produto, por exemplo, perigoso, um produto inflamável, por exemplo, você tem que seguir uma série de regras. Aí a segunda linha vai verificar, essas regras estão sendo seguidas aqui. Se você trabalha com... Você é um banco, você precisa fazer segurança armada. Então tem aqui regras da Polícia Federal, do Exército para a segurança armada. Mas quem faz a segurança armada está aqui na frente, quem verifica está na retaguarda. E a auditoria vê se tudo isso aqui está ok, né? Se esses processos já estão analisados e verificados. Então, o que é importante? Aonde está a verdadeira prestação de contas está aqui na primeira linha. Como é que ela é muito distribuída, né? Muita gente, são várias pessoas. Então, se você prepara um ambiente de políticas que permita a prestação de contas, a atestação das suas políticas estão exatamente aqui. E você cria uma primeira linha de defesa forte. É mais ou menos como se você tivesse, aqui a auditoria interna é a zaga, a segunda linha é o meio-campo e a primeira linha é o ataque. Então, aqui já é marcar no ataque, né? Então, você já tem a primeira linha de defesa bem preparada. Por quê? Porque você montou na segunda linha de defesa uma estrutura de políticas, organizou essa estrutura e buscou a atestação na primeira linha. Então, você cria aqui uma barreira forte e que também serve para a prestação de contas. E a prestação de contas, qual é o kit que eu vou entregar? Primeiro, mostrar a governança, ou seja, mostrar como é que você construiu aquilo ali que você está prestando contas. Segundo, apresentar, sem obviamente mostrar segredo de negócio, como é que você trata esses dados pessoais. Logo depois, você apresentar as ferramentas e como é que você engaja. Porque não adianta você falar, olha, trata dado pessoal, trato, eu implementei aqui um DLP, eu fiz aqui um Data Discovery, eu também montei um modelo sensacional aqui de organização de documentos, eu coloco aqui o sistema que me dá os alertas, legal. E as pessoas? E o engajamento? Então, o terceiro capítulo do seu kit de prestação de contas é o que você tem em termos de ferramenta, de recurso, de política e como você engaja. Aí você tem o DPIA, que também é uma consequência, e você pode até ter uma certificação. A Módulo é certificada aí do 27701. Você pode ter uma certificação geral, uma certificação específica e assim por diante. Mas a atestação, ela mostra isso, ela mostra o engajamento. Como é que você conseguiu engajar? Você mostra para aquele que você precisa prestar contas, olha, eu fiz a política, eu divulguei a política e eu consegui preparar essas ações. Essa atestação, ela pode ser de 3 formas, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho um framework e vocês vão ver que eu posso fazer a atestação de 3 formas específicas. Então, nós vamos ter, dentro dessa visão, a atestação geral, a política corporativa de proteção de dados e privacidade. Ela é geral. A política de portarias vai ser para um grupo. O pessoal que faz segurança da portaria, os agentes de portaria. Política de gravação de vídeo vai ser para todos aqueles grupos que têm essa característica, são responsáveis por vídeo monitoramento e assim por diante. E tem o específico também, você pode até pegar a atestação para coisas específicas. Então, por exemplo, LGPD no BI.
Quem cuida do BI? É o pessoal do banco de dados, é o cara que usa ali o ETL, é o pessoal que usa determinado sistema e que administra o servidor lá do Data Lake. Legal, essas pessoas são bem específicas, são normas específicas para eles atenderem a LGPD. Você pode chegar nele. Segurança no desenvolvimento de software para atender a LGPD. Então eu posso mandar esse dado aqui para a fábrica de software que eu contrato. Então, esses princípios aqui são importantes na atestação, porque aí você vai ter também os relatórios de atestação, ou seja, os relatórios de atestação, eles podem mostrar documento por documento, tá? Documento por documento, faltou anonimizar aqui, ó. Documento por documento, cada um dos dados, quem atestou, quem não atestou, e quem está pendente. Então, essa pessoa aqui está pendente, essa aqui atestou. Então, você tem todos esses dados aqui, informações, de uma forma bem destacada, de maneira que você... Fernando, mas eu tenho muita política. Legal, você tem muita política? Não tem problema, vai sair todas as políticas, todo mundo que aprovou, em grupo, né, ou mesmo ou individualmente, você pode até selecionar. E você pode saber, né, mostrar lá na reunião de diretoria, quais são as áreas que mais atendem à política, quais são as que menos atendem à política. E um ponto que a gente acha importante, nós estruturamos isso até para os nossos clientes, é preparar um framework da LGPD, ou seja, de você preparar um ambiente para que você preste contas, inclusive no detalhe, se for o caso. E, além disso, né, esses recursos todos de prestação de contas, eles permitem, né, e eles direcionam para a atestação. Então, aqui, basicamente, é um framework que tem 7 famílias. Como que você preparou, que é essa famíliazinha que está com tagzinho vermelho, como que você cuida da sua política, que é a política corporativa de proteção de dados pessoais, comunicado de resposta à solicitação do titular, ou seja, você mostra que a sua entrega da LGPD está bem organizada. LGPD no RH e comunicação interna, no SMS, saúde, segurança e meio ambiente, guias para portarias, para vídeo monitoramento. Então, tudo isso aqui faz parte da prestação de contas. Então, imagina, qualquer que seja aqueles casos que nós falamos, sobre prestação de contas. Qualquer um que solicite, você começa a prestação de contas mostrando o seu framework. Fala, olha, você quer que eu te preste contas? Olha só, eu me preparei dessa maneira, eu tenho as políticas, eu tenho as orientações e mais. Você pode chegar e falar o seguinte, eu tenho essas políticas atestadas pelas pessoas. Então, eu pego aqui, por exemplo, o guia de anonimização e criptografia. Quem são as pessoas responsáveis por isso? Shadow IT. Todo mundo que quiser utilizar um sistema que não esteja na TI ou um equipamento que não seja da empresa, vai ter que assinar o termo de Shadow IT. Está aqui, ó. Você manda para as pessoas e você vai ter centralizado aqui. Ou seja, quando você clicar aqui, você vai ver quem atestou o Shadow IT. Uma baseline qualquer, por exemplo, essa aqui, ó, de segurança do sistema operacional, Windows, Linux, iOS, Android. Você pode mandar isso aqui para o pessoal de infraestrutura que cuida de segurança. Mas eu tenho aqui também uma segurança do AD. É a gestão do AD que vai dar o ok. Ou seja, você tem várias regulamentações, várias recomendações, e inclusive as implementações da LGPD. Gestão de incidentes, atendimento à solicitação do titular. Então, essa é uma forma que, na prestação de contas, é interessante. Você já mostra um cartão de visitas forte na hora de prestar conta. Imagina, você presta contas dessa forma para o seu cliente, seu concorrente vai querer mostrar lá um DPI, ou seja, ele mostra a fase final do processo, ele não mostra a construção do processo e a solidez e o alicerce que você tem. E para a gente concluir, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Aqui tem uns minutinhos aqui. Então, olha só, aqui é esse modelo que eu falei do framework, tá? Então, nós temos a visão do framework. Eu esqueci, me desloguei antes. Mas a gente tem a visão do framework. Eu saí do login aqui para a hora que eu fui fechar tudo. Bom, tá aqui. Bom, então aqui dentro desse framework eu posso chegar ao seguinte, legal, o que é da TI? Então, vou pegar aqui, eu sei que a TI é o 4.
Eu sei que a da TI é o 4. Então tem lá, ó, o guia de Business Intelligence, o guia de anonimização, Shadow IT, gestão de fornecedores, governança e gestão de inventário de sistemas, backup e assim por diante. Tudo isso aqui tem a ver com a LGPD, ou seja, está ligado, está vinculado à LGPD. Aí eu posso também aqui, ó, toda a plataforma documental, todos esses processos estão aqui. Ah, mas eu quero saber aqui, vamos olhar lá o 7, que são as ferramentas para o DPO, gestão de inventário, Privacy by Design. Então, você tem todos esses dados organizados dentro do seu framework. Bom, então, um ponto para a gente concluir é o seguinte: já que você vai usar uma ferramenta, vai usar um framework, vai usar um modelo de gestão de política para atestar a LGPD, você consegue pegar todas as suas políticas, todas as suas melhores práticas, todas as baselines, todos os guias, todos os processos e buscar uma atestação geral, seja ampla, seja específica. Você pode também multiplicar isso para outras áreas, ou seja, o mesmo software, né, que a Carol mostrou, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá no chat, tá? O mesmo software que a Carol mostrou, é possível, com ele mesmo, você atestar outras coisas. Então, alguns clientes nossos têm atestado política de segurança, todo o ambiente, né, anticorrupção, os termos de referência, código de ética, né, trabalho, home office, trabalho em casa, ou seja, eu vou pegar aqui um móvel da empresa, eu tenho que assinar um termo de aceite, o trabalho em casa, acesso a VPN, ou seja, tudo que você precisa fazer dentro dessas atestações você pode fazer. Os processos de ESG, né, que são processos de engajamento, ou seja, nós usamos bastante essa questão, usar a atestação para promover o engajamento. Protocolo Covid, tá? Pode obrigar ou não pode obrigar a pessoa a vacinar? Controla ou não controla a primeira, segunda e dose de reforço? Tudo isso aí entra dentro desse processo, dentro desse modelo de gestão de políticas e realmente é algo excelente para você poder prestar contas. Então, nós estamos à disposição de vocês, podem contar conosco com relação a isso. Só vou pedir para a Gaia colocar aí, que vocês podem também solicitar uma demonstração, tá? O nosso time está pronto aí para apresentar, trocar ideias com vocês, tirar dúvidas, e é uma solução realmente que nós empacotamos nessa solução de gestão de políticas e estamos oferecendo ela até fora do nosso pacote convencional de LGPD, e acho que é realmente uma ferramenta bem forte e que vocês vão gostar bastante.